Boa noite. Que Deus seja sobre nós nesta noite e em toda a nossa vida. Hoje nós temos um assunto interessante para falar. Nós vamos falar um pouquinho sobre mente renovada. Nós estamos precisando, não é? Como é que está a nossa cabeça nesse momento que nós estamos vivendo? Com tantas incertezas e medos e ansiedades. Eu tenho atendido muitas pessoas com este quadro. Por isso que eu quero falar sobre isso hoje. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu te agradeço porque nós dependemos do Senhor, não sabemos como orar, é o Senhor que nos suporta, nos dá suporte para as nossas fraquezas. E eu oro para que o Senhor interceda por este momento, em nome de Jesus Cristo, e por cada um dos meus irmãos que vão ouvir esta palavra, que ela possa ser uma palavra cortante, desafiadora, cheia de vida. O Senhor é quem vivifica a palavra. Não somos nós, nada temos em nós. Tem compaixão das nossas vidas. Eu peço neste momento que o sangue de Jesus seja aspergido em cada um de nós, nas nossas casas, porque no sangue há vida, e a reconciliação, e a remissão. Oro por este sangue, que ele nos reclame para ti. O sangue de Jesus tem poder. Repreendemos toda artimanha maligna, em nome de Jesus, toda opressão, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Venha o seu reino. Declaramos o teu reino. Desejamos o teu reino. Nos abençoe neste momento. Nos abençoe, envie anjos zelos, anjos na vida de cada um, no lar de cada um, que estejam ao redor do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Você está aí? Nós vamos falar um pouquinho sobre mente e sobre o reino. Paulo dá uma ordem aqui, é bem imperativo o que ele diz, para que a gente não se conforme com este mundo. E ele não está falando para você ficar, eu não me conformo, para você ficar irado, revoltado. Ele está falando para você não tomar a forma deste mundo, não se conformar. Não podemos tomar a forma deste mundo, porque a forma deste mundo não é a forma de Deus. E ele fala uma coisa interessante, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isto significa que conformar-nos ao mundo tem a ver com entendimento, com interpretação de realidade, com aquilo que nós estamos realmente formatando os nossos pensamentos, a nossa interioridade, como a gente está vivendo. Não é verdade, meus irmãos? E eu queria perguntar a você, o que é que você tem crido? Como a gente tem passado por este momento? E ele diz: transformai-vos pela renovação. Isso significa que não é Deus que vai fazer, que nós somos parceiros de Deus, cooperadores com Deus. Transforme você. Existe e exige uma ação humana. Renovação
do vosso entendimento. Deus quer renovar o entendimento, e se existe essa possibilidade, é para nos dar muita abundância, é para nos deixar plenos. Nosso entendimento participa da nossa fé. Sim ou não? Ele participa, ele formata a nossa visão, a maneira como nós interagimos com o mundo, a maneira como nós enxergamos o outro e assim por diante. Por isso que Paulo fala que nós devemos levar o nosso entendimento cativo em obediência a Cristo, porque Ele é o cabeça. Temos que levar o nosso entendimento cativo em obediência a Cristo. Ele é o cabeça de principados e potestades e dominadores e governo em nome. Ele domina. Ele domina. E ao nome do Senhor Jesus, tudo irá se dobrar e toda língua vai confessar no céu, na terra e embaixo da terra que Ele é o Senhor. Ele é o Adonai. Diga: Jesus é o Adonai. Repreenda toda a opressão em nome de Jesus Cristo. Deus quer falar. Bem, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para a humanidade é Cristo. Por quê? Porque Ele é o modelo perfeito. Jesus é o modelo perfeito de homem. Ele foi um homem sem defeito, sem mácula. Ele foi irrepreensível nos seus pensamentos, nas suas inclinações, na sua obediência ao Pai. Ele foi obediente, tão perfeito. E quando você chegar no céu, o que você acha que você vai ver? Um homem cheio de cicatrizes, que soube o que foi padecer, mas que é o dono do reino, que está sentado à destra do seu Pai para reinar. Então, sabendo disso, o que veio Jesus fazer? Inaugurar o seu reino e revelar o Pai ao mundo órfão. Jesus veio revelar o Pai a um mundo órfão. Ele veio dar paternidade. Mas por quê? Porque a maioria das nossas doenças psíquicas, de relacionamento, de tantas coisas, se dá por falta desta paternidade restaurada. Há muitas pessoas que têm pais e não têm. É difícil, é uma relação difícil. Jesus veio nos trazer algo perfeito para que a gente viva isto agora. Ele veio dividir o relacionamento que Ele mais ama e o qual Ele tem mais apreço no seu coração. Ele veio doar isto a nós. Ele veio dividir o seu Pai conosco como Pai. O que você acha disso? Isso é maravilhoso? É claro que sim. Jesus pediu o reino para que Ele se manifestasse. O que é um reino? Você já pensou nisso? O reino é um lugar que vive sob a égide e sob a autoridade de um governo. Onde você vive? Aonde está a sua existência? Qual é o seu governo? É este mundo? Os valores deste mundo? O materialismo? A vaidade? A superioridade? Os nossos afetos e desafetos? A nossa briga por quem tem mais para demonstrar o que nós temos? Aonde você está? Qual é o reino que você serve? Porque se for esse materialismo, eu vou dizer algo a você: o mundo jaz no maligno. Isso significa que o mundo está morto. E nós estávamos mortos em delitos e pecados. Por isso que Jesus um dia fala: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quem reina neste mundo, meus irmãos, é a morte. Veja a quantidade de pessoas, o que nós estamos passando hoje. Mas Ele veio nos trazer vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o que Ele quer fazer hoje. E nós temos que ter a mente restaurada para manifestar a vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que você experimente, eu experimente, para que nós experimentemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Experimentar. Deus te experimenta. A gente conhece muitas coisas a respeito dele. Tem pessoas que o conhecem face a face, que experimentam dele todos os dias. Esta é a proposta, o resto é religião.
O que você tem experimentado? Milagres, proezas e maravilhas, é o que nós temos que experimentar. Isso é a vida cristã normal, que não está no ordinário, está no extraordinário. Então nós já vimos que a mente ela é importante, ela é um instrumento de interpretação da vida, e agora ela precisa ter uma nova versão da vida. Conversão é ter uma nova versão de vida. Ore pela sua mente todos os dias. Vou contar uma coisa minha que eu não costumo contar. Quando eu era adolescente, eu tive muitos problemas cognitivos. Eu não conseguia aprender. E o meu pai às vezes vinha me ensinar e era muito difícil. Ele falava que eu não conseguia, que eu era tola, enfim. Quando eu me converti, Deus me deu um desafio. Ele disse assim: você vai começar a ler a minha palavra. E vai começar a ler a minha palavra. E a minha palavra vai mudar a sua mente e a sua forma de cognição. Quando eu falo que eu tive tantos problemas e que a Bíblia é uma bênção, que ela nos faz mais sábios do que os nossos mestres, ninguém acredita, mas tem que acreditar. Se você tem problemas de memória, de tantas coisas, comece a ler e a memorizar a Bíblia. Você vai ver como isso você vai ser restaurado. Porque as palavras de Jesus são espírito e vida. Por isso que quando eu me ligo, eu sempre falo: o que você está lendo? Leia isso alto hoje. Vai caminhando pela sua casa. Leia. As palavras que você tenho falado são espírito e vida. Palavras nós temos que ouvir. Se afaste um pouco da mídia. Leia mais a Bíblia, para que você tenha saúde emocional e mental. Posso ouvir um amém aí de você? Então, nós vamos discernir. E como que a gente discerne aquilo que a gente está vivendo? Hoje nós vivemos um mundo de muitas vozes, muitas interpretações. É a direita, é a esquerda, são as doutrinas culturais. Não entre nessa. Nós não somos da direita e nem da esquerda, nós somos de cima. Sempre quando vão me falar alguma coisa que eu sei que está esquisito, que fala assim: a verdade tem duas faces. Eu falo: é verdade, tem dois lados, o de cima e o de baixo. Quando a gente está em cima, a gente vê muito bem todas as coisas, os desdobramentos, não é verdade? Olha que maravilhoso. Deus está querendo nos dar a mente do seu Filho para discernir bem todas as coisas e não sermos discernidos por ninguém. Isso é maravilhoso, não é? Então, como está sendo o seu contato com a Bíblia? Uma menina veio me falar alguma coisa, Deus não está falando comigo. Deus fala com você, Giovana? Fala. Sempre, sempre. Por que Deus não está falando comigo? Eu falei: abra sua Bíblia. Toda vez que você abre as Escrituras, Deus fala. Hoje eu abri muito cedinho e Deus começou a falar. A nossa vida vai desembocar em algo maravilhoso, em um reino que jamais terá fim. Como você discerne? Nós temos um padrão para discernir. Este é o padrão. A Bíblia é o padrão. O que vai contra a Bíblia, nós rechaçamos. O que concorda com ela, concorda com Deus. E nós vivemos num momento muito difícil da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra. Momentos de relativização. Tudo pode, eu tudo posso. É interessante que a gente fala muito assim: eu tudo posso. Nós damos mais importância a todo poder do que naquele que me fortalece. Se você pegar esse texto dentro do contexto, Paulo está indo embora. E ele está dizendo: olha, eu já sei tudo. Eu aprendi a ficar feliz, a estar triste, a ter como não ter, a passar fome, ou a ter em abundância, a estar aquentado, ou a sofrer. Eu aprendi uma coisa, a chave da felicidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é o contexto. Nós não podemos todas as coisas. Nós podemos obedecer. Você foi criado e eu para obedecer. Por quê? Porque nós não somos deuses. Embora a serpente quis lançar este argumento, nós não somos deuses. Como você está? Então, nós temos que examinar todas as coisas pelas Escrituras, e elas devem estar aqui. E depois elas descem para cá.
Davi falou: Senhor, eu guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra o Senhor. Grave a palavra no seu coração. Ela não serve para intelecto. Tem tanta gente querendo mostrar o que sabe de Bíblia, de teologia. Olha, meu irmão, se você está nessa, eu sinto. A palavra é para a gente viver dela, aqui dentro do coração, para ela se manifestar nos nossos relacionamentos. A palavra, então, é o padrão. Este é o selo de aprovação. Então, tem coisas que você vai aprovar e tem coisas que nós não vamos aprovar. Algumas coisas no reino de Deus que eu gostaria de passar para você. A primeira delas que a gente discerne na palavra é que a qualidade é mais importante do que a quantidade. Pois é, Jesus disse que se nós tivéssemos fé pequenina, como um grãozinho de mostarda, nós faríamos proezas. Falaríamos para um monte, para uma montanha: sai daí, venha para cá. O que isso significa? O grão é a menor medida do universo antigo. É a menor medida, o padrão de medida. Então, o que está falando assim? Que a menor medida dentro do reino de Deus, na atmosfera do reino de Deus, é muito maior do que qualquer tipo de coisa que a gente venha enfrentar, do que qualquer oposição ao reino, do que qualquer pandemia que a gente esteja enfrentando, ou situações sem recursos financeiros. Isso é pouco. Uma medida pequenininha de fé, como um grão de mostarda. O que significa? É assim que opera o reino. O reino é diferente daquilo que nós estamos vivendo. O reino de Jesus é outro. Ele é muito superior ao reino natural. Muito superior ao reino natural. E você é cidadão deste reino, sabia? Que o Senhor nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor? Pois é. Foi o que operou naquele momento que um garoto trouxe para Jesus um lanchinho. 2 peixes e 5 pães. Era o lanchinho dele. Ele trouxe para Jesus. E todos falaram: o que é isso? Perto de tão grande multidão. O que Jesus faz? Ele dá graça. E depois ele abençoa. Então nós temos algo aqui. Deu graças e depois ele abençoou. Significa que toda vez que você abençoa a sua vida, o seu trabalho, você transfere ele de reino. Você transfere do reino natural para o reino de Jesus. Para o reino dos céus, para o reino de Deus. Aí o lanche do garoto não é mais aquilo. É aquilo que deve ser. Jesus transformou este lanche numa tremenda de uma refeição para muitos. Para muitos. Ele abençoou. Ele deu graças. Ele teve provisão para muitos. Abençoe seu dia. Não coma uma refeição sem agradecer. Porque o teu pão e o meu vem da mesa de Deus. Não vem do governo. Não vem das circunstâncias históricas e sociais que nós estamos vivendo. Eu sei que não está fácil. Nós estamos aí numa crise institucional terrível. Mas somos guiados por um outro reino. E aonde nós estivermos, deve se manifestar este reino para abençoar pessoas. Para abençoar o seu condomínio. Para abençoar o seu trabalho. O que você acha disso? Nós temos que aprender os caminhos do Espírito Santo. Não estamos órfãos. Você não está sozinho. Nem eu estou sozinha. Você deve repetir, eu repito isto. Às vezes quando a coisa pega, essa semana foi muito triste, nós perdemos o nosso amigo, o nosso professor, o nosso mestre, o Birajara Crespo. Nossa, eu fiquei muito triste. Comecei a declarar: nós não estamos órfãos. O Espírito veio. O Espírito Santo veio para nos fazer companhia, para nos consolar. Ele é o Paracletos, o Consolador. Ele é aquele que nos abraça e que nos apoia. Tem desfrutado da companhia do Espírito Santo? Tem falado com Ele? Ele é o mar de vida. Ele é o mar de vida. Por isso Jesus passou tudo. Para quando fosse ao céu, pudesse enviar o outro Consolador. Porque Ele pode estar em todos os lugares quando Ele é invocado.
O Espírito Santo, ele é maravilhoso, porque ele vivifica aquilo que você lê, aquilo que você declara. Lembra, lá em Gênesis, ele pairou sobre a face das águas. É como se ele tivesse pairando, chocando, com asas, quietinho. O Verbo falou. Então ele começou a formar a vida. A vida quando você proclama aquilo que é verdadeiro, aquilo que não cai por terra. A palavra de Deus dura para sempre. Céus e terra podem passar, mas esta palavra. Como tem sido o seu verbo? O Espírito Santo pode vivificar o que você fala? Nós estamos falando de mente, mas tudo está interligado. Essa semana eu pude estar com uma menina muito querida, que ela estava passando por uma fase de pânico. E eu disse a ela, fale, porque a nossa palavra envolve o nosso pensamento. Declare. O seu pensamento é regido por aquilo que você fala e não pode ser ao contrário, porque nós somos setados, a nossa mente é setada muitas vezes por dia. Nós temos que rechaçar, transformando o nosso entendimento através de uma nova visão do mundo, que é a palavra. Temos que aprender por qual reino você é regido. Você vive sob que constituição? Por quê? Porque nós queremos, na verdade o cristão ele é terrível. Ele quer ter todo o benefício do reino de Deus, mas não quer obedecer à sua constituição. Se você for para um outro lugar, levando uma arma, por exemplo, num lugar onde não existe porte de arma legal, se você for levando uma arma para um outro lugar, você vai ser preso. Porque naquele lugar, a constituição daquele lugar não permite. Então nós temos que obedecer à constituição do reino, que é a palavra. Aí nós vamos ter um benefício do reino. Aquele negócio, irmãos, por favor, me preste atenção. Aquele negócio de receba, hoje é o dia do seu milagre, me perdoe. Pode ser, eu creio que sempre é o dia do meu milagre. Mas eu devo pensar, qual é o caminho das pedras? Deus não mima filhos. Deus quer parceria. E muitas vezes Ele não responde à nossa oração numa determinada área, porque Ele está esperando algo de nós. O Espírito Santo está em nós. Nós somos inteligentes, nós temos luz. Ele nos elucida. Ele nos faz mais inteligentes que os nossos mestres. Ele nos dá força e vigor. Ele nos dá interpretações interessantes. Ele traz a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Aonde nós estivermos, nós podemos ser uma grande de uma bênção. A direção. Nos dá a palavra de direção. O que ele fala em Isaías? Ouvirás atrás de ti uma voz que diz, este é o caminho, andai por ele. Pois é. Eu vou falar alguma coisa sobre o reino de Deus, como é que ele funciona muito diferente do nosso reino. Por exemplo, se você vive, você morre. Mas aquele que morre para os seus desejos, para a sua vaidade, para tantas coisas, começa a viver. Aquele que perder a sua vida, ganha-la-á. Ganha-la-á. Quando se ganha, se perde. E quando se perde, se ganha. Aquele que é exaltado vai ser rebaixado. Aquele que se humilha e se rebaixa será exaltado. O pouco no reino de Deus é muito. Veja o que o grão de mostarda pode fazer. É muito. Então nós estamos vivendo no paradoxo deste reino. Por isso Jesus fala, você quer ser o bambam? Você quer ser o governador de todos? Seja servo de todos. Quando ele, na sua última noite em que ele lava o pé dos seus discípulos, faz aquele trabalho que nenhum escravo da casa queria fazer. Ele diz assim, você está vendo eu fazer? Faça vocês também. Fazei vós também. Uma vida de serviço, de amor, de gentileza, de pequenas gentilezas. Isto é bênção na sua vida. Aquele que é generoso, nunca vai faltar recursos. Não vai faltar. E eu sinto, e eu conheço pessoas que estão aí me assistindo, que são muito generosos. Irmãos, essa fé que vem do reino de Deus produz um impacto tremendo neste reino natural. Você ouviu? Produz impacto. Temos que exercitar esta fé, declarando a palavra e orando sem cessar.
Jesus é o melhor rei de todos. Todos gostariam de estar embaixo da liderança de Jesus, porque Ele é justo, porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele veio nos trazer paternidade, Ele veio nos tutelar, Ele veio ser o nosso rei justo, impecável, irrepreensível, amoroso e fiel, amigo. Quem não gostaria de estar embaixo? Mas o que acontece é que a religião veio destruir isto. Infelizmente, os líderes religiosos estão ludibriando o povo, prometendo curas, fazendo tantas coisas, vendendo o serviço do reino de Deus para pessoas, para os pequeninos. O fim deles vai chegar. A batata deles está assando, meus irmãos. Porque fazer isto com as pessoas crédulas, meu Deus, é muito triste. É de graça a salvação, o apoio do Espírito Santo, o encorajamento que o Jesus quer nos dar. Não deixe ninguém cobrar de você. Um dia eu fui orar por uma pessoa que ela falou: quanto você cobra? Eu olhei tão pasma, falei: cobrar? Ela falou: lá eu tenho que pagar. Eu olhei para ela e falei assim: eu cobro um abraço. Essa mulher chorou. Que tristeza. Irmãos, acabando. A fé não é uma questão intelectual, embora a gente precise da razão da fé. Mas a fé é aqui. Com o coração, se crê. Não é com a cabeça. Com o coração. O nosso coração vai nos levar muito longe. Muito mais longe do que a sua cabeça te levaria. Por exemplo, você está em alguma coisa, você sente algo, não é para fazer, não faça. O Espírito Santo em nós fala de maneiras tão lindas. Uma intuição. Algo vai por aqui e por ali. Meu marido estava voltando de moto. O Espírito Santo falou com ele assim: pare nessa esquina. Ele imediatamente parou, começou a falar com o Espírito Santo. Aí passou um momento, 2, 3, ele falou: Senhor, o senhor tem certeza que eu ouvi sua voz? De repente para um carro e pergunta para ele onde que era um hospital. As pessoas estavam desesperadas, porque tinha alguém precisando muito dessas pessoas do carro, e elas eram do interior. Meu marido falou: vem, me segue que eu te levo lá. E levou. Quando chegou lá, a mulher estava chorando, dizendo assim: você foi o anjo que eu pedi a Deus para me trazer aqui. O Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração. Peça ao Espírito Santo que abra o seu coração. Peça ao Espírito Santo: eu quero ser útil. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me leve além de mim mesma. Eu não quero ficar aqui nesse mundinho tão pequeno, de coisas que a gente gosta, de viagens e tantas coisas, e nós consumimos tanto. Semana passada veio uma amiga minha aqui falando, me trazendo bolsas lindas. Eu falei: nossa, quanta coisa bonita, cara. Ela falou: pra que eu vou usar isso agora? Eu falei: me dê. Pra que nós vamos usar isso agora? Este momento, nós estamos dando importância àquilo que realmente tem, não é? Se você encontrar alguém com o coração aberto, fazer desta pessoa seu companheiro de oração, nós vamos longe. Longe. Nós vamos conquistar coisas grandes. A última coisa que eu quero te dizer: Tiago diz pra gente ter humildade para reter a palavra, para receber essa palavra. A humildade torna a palavra no coração, a palavra cai em solo fértil. Por quê? Porque a humildade não resiste, não porfia, não dá ordens para Deus. A humildade acata a palavra, acata aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus quer fazer. Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A humildade se entrega, enquanto o soberbo resiste. E a fé é resultado de entrega, não é resultado de resistência. Tem coisas que você não vai conseguir falar no blá blá blá, vai ter que esperar. Tenha fé, semeia onde está difícil na sua vida, semeie oração, semeie palavras de fé, semeie palavras de cura. Nós não podemos conviver com doença resignadamente. Talvez não seja Deus querer curar. Como assim? Ele quer curar. Jesus nunca prometeu doença. Doença não procede de Deus. Nós temos que resistir e orar. Resistir e orar. Assim é que é. A humildade, a ansiedade, o medo, tudo isso não se inclina para Deus. São resistência, medo. Vai me faltar. Não vai faltar nada.
Davi falando, nunca vi um justo mendigar o pão. Não vai faltar nada a você nem a mim. Nós vamos ter palavras de sabedoria. Nós vamos ter além. Nós vamos dar soluções. É isso que Deus quer fazer com a igreja. A igreja deveria ser esse norte, essa inspiração, esta luz. Isto é fé. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. Foi Ele que formou a vida. Então Ele vai sustentar. Amém, meus irmãos? Ele vai nos sustentar. A fé vem por ouvir, não por ter ouvido. E nem por ouvir amanhã. Ouvir é porque o nosso relacionamento com Deus é constante. É presente, é agora, é hoje. Tenha fé. Tenha fé. Irmãos, eu também não gostaria... Eu vou contar uma outra experiência. Nós estávamos num hospital e tinha uma senhora que estava morrendo. E eu senti que Deus queria que nós orássemos por ela. As enfermeiras saíram porque ela estava em óbito e todo mundo queria ressuscitar aquela mulher. Eu não sei, irmãos, naquele momento Deus nos dá coisas tão lindas. Eu tive uma ousadia, eu empurrei todos os enfermeiros, eram 4. Eu pus a mão, falei, volta em nome de Jesus Cristo. Volte em nome de Jesus Cristo, você tem que ouvir o que eu vou falar. Aí ela voltou, quando ela voltou bem. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela falou, eu fui embora, voltei. Sentou-se na cama e pude pregar o evangelho para esta mulher. Ela se levantou, ficou no quarto. O médico entrou para dar o óbito. Quando ele entra no quarto, que ele vê a mulher, ele falou, não acredito. Eu pude batizar esta senhora. Ela tinha 73 anos. E morreu e foi para o céu. A morte não matou ela. Ela está mais viva do que eu e você juntos. Resistência contra as forças do diabo, contra a doença, contra tudo que nós estamos vivendo aí. Declarando o reino de Deus, que é feito de alegria, paz e justiça. Mente renovada dá entendimento do reino para uma fé funcional. Vamos reter a fé. Vamos trabalhar com ela. Amém? Vamos formatar a nossa mente. Você sabe, meus irmãos, a necessidade humana não libera o favor de Deus. O que libera o favor de Deus é a nossa fé em Jesus. Porque o homem rechaça. Vamos liberar o favor de Deus. A favor para você. Porque existe graça para você. Onde abundou o pecado, superabundou favor. Onde abundou o problema, superabundou favor. A solução. A solução. Amém? Ele quer que a gente fique, que a gente toque em princípios do seu reino. Ele quer que a gente saiba como funciona. Chega de ser menino, fazer coisas de menino, ficar porfiando por tanta bobagem. Nós temos algo a fazer. Vamos levar em frente, em nome de Jesus. Como que a vida é? Por exemplo, estou com fome, você saca dinheiro, você vai comprar provisão. Não é assim que é? Deus quer assim de você. Não quer que venham pessoas e simplesmente te dê. Quer que você saque a provisão que existe do céu. Nós temos o cartão da fé. Nós temos o cartão com todas as senhas que estão aqui. Promessas de Deus. Em nome de Jesus, viva por promessa. Não vive pela sua mente. Esta mente aqui é uma ignorância tão grande. Viva pela fé. Se alimente da palavra. Pense nela. Medite dia e noite. Senão, daqui a pouco nós vamos falar como o filho mais velho da parábola. Não é? Da parábola do filho pródigo. Ele diz assim, puxa vida, o senhor fez tudo isso para ele? Eu estou aqui trabalhando tanto tempo. Filho, tudo que eu tenho, tudo que é meu é seu. Acione. Acione. Em nome de Jesus, seja uma bênção. Sirva pessoas. Seja um instrumento de cura, de encorajamento. Em nome de Jesus, saia dessa letargia espiritual. Tenha momentos, se tranque no quarto, vá para o secreto, declare a palavra. Seja santo, separado por Jesus. É o que Deus quer. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Depende de você. Exige uma ação humana. Não adianta ficar sentado achando que Deus vai te abençoar. Ele pode, mas não é usual. E aí? Somos embaixadores. Temos função, temos tarefa e temos com que realizar. O Espírito Santo está aqui. Nós não estamos órfãos. Amém? Eu quero orar com você.
Deus quer fazer. Ele tem nos buscado. Ele tem buscado um relacionamento de intimidade. Lembre-se em Gênesis, para Adão é onde estás. Para a serpente, maldita és. Onde você está? Volta para o braço do seu Senhor. Volte. Ele quer você. Apaixonado por nós. Mas vamos crescer. Feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço por tudo que você nos ensina. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és caminho, verdade. Nossa verdade tem nome. E tu és a vida que transborda em nós. Tua palavra diz que todo aquele que crê, rios de água viva fluem de nós. Rios de águas vivas e não paradas. E nós queremos que todos que se encontrem conosco possam beber das águas do Senhor Jesus Cristo. Queremos tanto te honrar. Queremos tanto te honrar. Seja honrado, Senhor. Tenha compaixão de nós. Nos leve a um relacionamento de intimidade. Nos leve a saber como o seu reino funciona. Nós queremos ter o grão de mostarda de fé, que não é misturada, embora seja tão pequena, e produzir um impacto aqui nesta terra, de tudo aquilo que é contra o teu reino, nós destruirmos pela fé. Não queremos a morte, queremos a vida. Não queremos a destruição, queremos a edificação. Jesus edifica em nós a tua morada, elucida nosso entendimento, nos dê razão, discernimento, revelação, sabedoria. Nos abençoe. Nos abençoe. Revela o teu reino a nós, para que a gente não queira ser dirigido pela constituição deste planeta que jaz no maligno. Nos abençoe. Que haja vida sobre todos os meus irmãos. Vida e vida em abundância. Fé em abundância. Esperança em abundância. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Te amo. Até a próxima.